Oi, gente, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo jóia. Todos me ouvindo tranquilo, então? Todos me ouvindo bem? Sim, Me enxergando? também. Tá bom, então. E aí, sobreviveram a primeira semana de aula? Acho que sim, né? Sim, Já estamos encerrando a segunda. verdade. Coisa passa rápido. E é bom encerrar a semana com um processo civil. Falta pouco para acabar. Falta pouco para acabar, né, Elaine? Só mais uns 14 encontros. Não, eu já, não sei se vocês já viram, mas eu incluí no AVA materiais para essa aula. Eu acho que inclui pelo menos, tá? Para essa aula. Incluiu, sim. Oi? Incluiu, sim. Incluí, né? Então já tem vídeo da aula passada, da nossa primeira conversa, resuminho da aula passada, e também tem material de estudo para essa aula de hoje, tá? Para esse conteúdo que nós iremos começar hoje. Tem, então, um resumo em slides, assim, e tem uma parte de doutrina, da doutrina do Humberto Teodoro Júnior, né? Que é o livro que eu mais utilizei para montagem dessa disciplina, mas não é o único, né? Não é o único livro bom de processo civil, mas é o que eu tenho aqui, é o que eu tenho mais acesso. Então, nós já conversamos um bom pouco sobre o nosso contexto processual, sobre questões que nós veremos em todo esse semestre, qual que é o objeto de estudo de processo civil 1, né? Para que serve o processo civil 1, para que serve o processo civil, o quão é importante estudar processo civil, mesmo que alguns tenham preferência por penal ou por direito do trabalho, o processo civil acaba dando uma baita de uma bagagem para todas as disciplinas processuais, né? E, e a partir dessa aula de hoje, então, a gente vai efetivamente entrar no assunto do semestre, no processo de conhecimento, e mais precisamente, eu concordo contigo, Shane, concordo, né? Quem prefere penal, boa pessoa não é. Penal é só tristeza, gente, é só coisa ruim, só sentimento ruim. Como é que pode? Só os loucos sabem, já dizia o Chorão. Mas então, gente, né? O... Tratar no direito não pode ser muito certo, professor. Também tem isso. Eu tenho a tese de que o direito vai sequelando a gente aos poucos, né? Aos poucos, É, Não é um dia de cada vez. para tu fazer direito, tem que gostar de se incomodar. E se incomodar com É, o problema dos outros, né? é isso aí. E aí os problemas dos outros viram os nossos problemas também. Mas é uma ciência rica, gente. É uma ciência muito, muito interessante. Tem, tem o ponto de... Tem aquele pouquinho da nossa sanidade que a gente vai largando aos poucos. Mas isso tudo bem, isso faz parte. Isso faz parte, né? esse pouquinho fica lá no civil. Não, bem, no civil fica a pessoa centrada. Assim, não, Não, eu não enlouqueci completamente, eu fico no civil. Aí não. em outros lugares, daí já não sei. Aí acho que já abandonaram um pouco mais, né? E brincadeiras à parte, né, gente? Uma das coisas que me fazem gostar mais do processo civil 1, em comparação com outras disciplinas de processo civil,
e até outras disciplinas processuais, é que sempre me pareceu, e aí acho que deu para ficar relativamente claro isso na linha do tempo que eu passei para vocês, o processo civil 1, ele me parece organizado. Ele tem um início, meio e fim bem claro para nós. Enquanto que no processo civil 2, por exemplo, quando vocês forem estudar os recursos, vocês vão ver recursos que podem ser interpostos de qualquer tipo de decisão, vocês vão ver os recursos das decisões de primeiro grau, por exemplo, vocês vão ver os recursos das decisões de segundo grau, então parece que a coisa se mistura um pouquinho mais, né? É claro que é muitíssimo relevante, mas se mistura muito mais. No processo de execução, a gente já vê diversas formas de execução para todos os tipos de obrigações, enfim. E processo civil 4 é a mesma coisa, porque vocês vão vendo os procedimentos especiais, então cada procedimento especial é para uma finalidade. Enquanto que o nosso procedimento comum, ele tem aquele início, meio e fim muito claro para nós, né? E o início da nossa disciplina, o início do semestre mesmo, a nossa porta de entrada no Código de Processo Civil, na disciplina de Processo Civil 1, é o processo de conhecimento ali no artigo 318. Né? Então, naquele artigo 318, que eu até nem faço muita... nem toco muito nele, naquele resumo que eu incluí no AVA, esse artigo 318 diz que, salvo disposições em contrário, o procedimento comum vai ser utilizado para todos os tipos de processo, né? para todos os demais procedimentos. E que, além disso, o processo de conhecimento, esse procedimento comum do processo de conhecimento, vai ser utilizado também subsidiariamente para todos os processos. O que isso significa, gente? Significa que algumas regras que a gente vai ver nesse semestre serão utilizadas para todos os tipos de processo. Por exemplo, nos procedimentos especiais e no processo de execução, pode ser que nós tenhamos que produzir prova. Naqueles procedimentos, nós não temos a regulamentação de produção de provas. Nós temos aqui, nesse semestre. Se o juiz for dar uma sentença, e ele vai ter que dar sentença nos procedimentos especiais, e quando o juiz for dar uma sentença, por exemplo, em embargos à execução, ele vai ter que seguir as regras da sentença que estão aqui, no procedimento comum. Porque essas regras são as regras subsidiárias para todo o resto. Então, o primeiro artigo que a gente vê no semestre é um artigo simplíssimo. Tá? É um artigo muito simples. Aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. Bom, a gente vai aplicar para todas as causas do procedimento comum, mas lá para frente nós vamos ter os procedimentos especiais para situações especiais e tem o processo de execução para as questões de execução. Né? É um artigo autoexplicativo. E no parágrafo único, o procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Se aplica subsidiariamente sempre que for necessário, sempre que houver a necessidade de se valer de alguma coisa que foi regulamentada aqui e não está regulamentada lá. Tá? Então, essa é a nossa porta de entrada no Código de Processo Civil nesse semestre, tá? O artigo 318, que vai dizer que o procedimento comum ele é utilizado sempre, seja de forma subsidiária ou até de forma principal, tá? E como nós estamos tratando já nesse semestre não de disposições gerais, aquilo que vocês viram em teoria geral do processo, mas sim do procedimento específico, da regulamentação desse instrumento denominado processo, né? Nós estamos falando da questão mais prática, a gente precisa saber, então, como que esse processo vai começar. E
E o nome do ato processual que dá início ao processo de conhecimento, o primeiro ato processual do procedimento comum, se chama de petição inicial. É provável que muitos, ou pelo menos alguns de vocês, jamais tenham visto uma petição inicial, mas com certeza 99% de vocês já ouviram essa expressão, petição inicial. Né? Todo mundo sabe, de alguma forma, por alguma coisa que escutou nas disciplinas anteriores, nos semestres anteriores, ou até no dia a dia, a expressão jurídica petição inicial. A petição inicial é o pedido, é a petição, é a peça processual que vai servir para movimentar a jurisdição. Que a jurisdição, vocês sabem, a jurisdição fica lá quietinha, a jurisdição está em inércia e ela precisa ser movimentada. Não vai vir o poder judiciário bater na minha casa aqui e dizer, olha só, eu vi que você foi ofendido nas redes sociais, eu acho que tu pode cobrar uma indenização, vem aqui, vem comigo. Não acontece, né? Você sabe, tem que partir do sujeito, né? Aquele que entende que tem um direito para buscar em juízo, ele que, então, movimente o poder judiciário. E repetindo aquilo que eu falei na aula passada, não existe um modelo de petição inicial. Isso não existe. Pelo menos não existe um modelo oficial apresentado pelo Estado. Nós temos modelos diversos em livros de prática processual, em livro de processo civil, cursos na internet, tudo mais. E aí que nós vamos encontrar os modelos, né? Mas não existe esse modelo oficial previsto em lei. Não existe na lei da OAB, não existe em lugar nenhum. Mas o que nós temos é o artigo 319 do Código de Processo Civil. Tá? O artigo 319, mesmo que ele não diga para nós mesmo que ele não apresente para nós um modelo de petição inicial, o artigo 319 diz que a petição inicial indicará. Tá? Então, qual que é a finalidade desse artigo 319? Apresentar os requisitos de toda a petição inicial. Requisitos. Os requisitos estão aqui. Para quem nunca viu uma petição inicial na frente e for obrigado a fazer uma petição inicial, vai ser difícil, né? É sempre difícil. A primeira petição inicial é quase traumática, especialmente se a gente nunca viu uma antes. Porque se a gente nunca viu uma antes, a gente não sabe como começar. Vai ter que, pelo menos, pesquisar para ver. Esse artigo, ele funciona como um checklist. É um checklist da petição inicial. A gente vai fazendo a petição inicial e vai riscando aquilo que foi atendido. Essa lista de requisitos tem que ser inteiramente atendida na petição inicial. Nós precisamos apresentar todas essas informações aí. Tá? Assim, para quem nunca viu, a petição inicial é um mistério. Mas a partir do momento que a gente vê 1, 2, 3, 5 petições iniciais, e eu não estou nem dizendo faz 1, 2, 3, 5 petições iniciais. Não, vê, lê, dá uma olhada. Porque o lado bom é que, mesmo que não exista um modelo oficial de petição inicial, todas elas seguem, de alguma forma, um padrão.
É claro que cada advogado tem as suas próprias opções, cada escritório de advocacia tem o seu próprio layout, né? A parte visual da petição inicial vai se distinguir. Um usa a fonte Times, outro Arial, outro usa Calibre, outro usa Book, Antiqua. Aí uns usa espaçamento e-mail, usa espaçamento duplo, com recuo de parágrafo, sem recuo de parágrafo, com itens, sem itens, mas tudo isso é questão visual. Questão meramente de layout. Porque no quesito conteúdo, todas elas têm praticamente o mesmo início, meio e fim. Endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos, pedido, assinatura, data, assinatura. Todas têm isso daí. Se vocês forçarem na cabeça como que vocês aprenderam a fazer uma redação, né, lá no ensino fundamental, ensino médio, daí depois redação de vestibular, vocês sabem que todo tipo de escrita, todo texto tem início, meio e fim, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Daí tem aquele modelo mais básico de redação de vestibular. Não, é uma introdução, aí são 2 parágrafos com 2 ideias distintas, de preferência um de prós e um de contras, ou algumas opiniões antagônicas, e aí você faz uma conclusão neutra e é isso daí. Eu sei que alguns de vocês já estão produzindo artigos científicos, mesma coisa. Essa estrutura é a mesma, cada uma dessas partes só fica mais robusta. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na petição inicial, na nossa escrita para o juiz, eu também sugiro que vocês façam isso. Nós temos a nossa parte introdutória, que são os nossos fatos, geralmente a gente narra os fatos no começo, depois nós temos nosso desenvolvimento, que a gente liga tudo, a gente liga direito escrito, fato, jurisprudência, seja lá o que for, e depois a gente conclui nos nossos pedidos. E sobre cada uma dessas etapas, constante ali nesse artigo 319, a gente vai conversar na aula de hoje. Esse é o tema. Cada um desses requisitos, eles têm uma razão de ser e eles têm também uma regra por trás. Aquilo que não está, com exceção de um requisito que a gente vai falar um pouco mais, mas aquilo que está nesse artigo 319, se não estiver devidamente claro no 319, é porque tem alguma regra por trás dele em algum local do código. É isso que é o interessante. Professor, Qual que é a diferença da petição inicial para o parecer? Total, né? Diferença total. Eu acho muito boa esse tipo de pergunta. Foi a Shine que perguntou? Eu não vi. Pela voz eu achei que sim. Foi? Sim, fui eu. Tá, beleza. Um parecer é praticamente uma consulta que a pessoa faz contigo, entendeu? Você tem lá o teu escritório e ela chega para ti e ela te apresenta um questionamento jurídico. Tá? Às vezes pode ser um questionamento jurídico fácil, às vezes pode ser um questionamento jurídico complexo, e aí você pode responder para ela verbal, ou você pode ser contratada para fazer um parecer jurídico. O parecer jurídico, ele nada mais é do que a resposta àquele determinado questionamento jurídico em que você vai apresentar algum tipo de conclusão. Então, digamos assim, chega a determinada empresa lá para ti e diz, eu tô a fim de demitir o funcionário tal. Quais são as... Eu estou dando aquela questão mais básica que qualquer recursos humanos pode responder, tá? Mas, enfim, quais são as minhas obrigações com ele? Ele me ofendeu esses dias. Eu posso demitir por justa causa? Eu preciso de um parecer. E aí você não, beleza.
o fulano tal contatou com o seguinte questionamento jurídico para saber quais são as obrigações dele ou quais são as possibilidades dele diante da causa, se ele pode demitir por justa causa ou se não pode. Aí você vai analisar a legislação trabalhista, vai ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito, vai dizer, ó, justa causa, tu até pode tentar fazer, mas depois ela pode ser revertida na justiça trabalhista mais para frente, blá, blá, e a tua conclusão. Isso é um parecer. Parecer é um documento que, mesmo que apresente uma resposta jurídica e com base no conhecimento que o advogado tem, ele não se presta a dar início a um determinado processo. Ele é apenas a interpretação do jurista a respeito de uma determinada matéria. Não precisa ter essa estrutura, não precisa, não, ele não tem essa estrutura da petição inicial, porque não existe pedido, não existe valor da causa, não existe sugestão de provas a produzir, não existe menção à audiência de conciliação ou mediação, é apenas uma resposta para um problema. É isso. Então, o advogado pode vir a ser consultado e ter que dar diversos pareceres. Eu dou diversos pareceres, porque o escritório que eu trabalho lida bastante com empresas, então cada pouco tem, ainda mais nessa fase de pandemia, então tal tributo preciso pagar, tal tributo não preciso pagar, o que eu faço, o que não faço, dá para ser feito. E algumas vezes a sugestão constante no parecer é a sugestão de procurar o Poder Judiciário, né? Ou em algumas outras situações não precisa. Então isso é um parecer. Entendeu? Sim, é só que uma vez alguém me falou que o parecer era tipo uma petição inicial. Eu acho que foi relacionado à estrutura mesmo, por isso que eu te perguntei. Pode ser, né? Por essa questão de estrutura, pode ser. Só que você não consegue, né? Na estrutura clássica do parecer, você não consegue simplesmente copiar e colar o parecer e mandar para o juiz. Assim. Não, tu precisa produzir bem mais coisa. Tu no máximo vai ter a tua fundamentação pronta, que tu pode botar no parecer e tu pode mandar direto para a petição inicial. Talvez nessa questão de estrutura, sim, né? Porque é aquela estrutura básica de redação, né? Início, meio e fim. Você é questionado, você relata, você responde. Você tem conclusão. Então, por causa disso, talvez, Chay. Tá? Tá bom, obrigada. De nada. Então, estávamos começando a ver o artigo 319, em que eu estava dizendo que ele funciona como um checklist para vocês, né? E quando, em alguns momentos, num momento especialmente, o inciso do artigo 319 vai ser bem explicativo, em um específico não vai ter nenhuma regra por trás, e nos demais, então nós temos 5 artigos praticamente, 5 incisos que nós temos uma regra por trás, nós temos um sexto inciso que é autoexplicativo, e nós temos um último inciso, que não é bem o último nessa sequência, que ele é sem nenhum tipo de explicação. Tá? O interessante também é ver que a ordem de incisos proposta pelo Código de Processo Civil, ela quase que integralmente segue a ordem mais tradicional de petição inicial. Tá? Então, se vocês tiverem acesso a alguma petição inicial, se vocês tiveram acesso a alguma petição inicial recentemente,
vocês vão ver que é mais ou menos por aí mesmo a sequência, tá? O nosso inciso primeiro, ele diz que a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Juízo a que é dirigida. O que vocês acham que está por trás disso? Que regra que está por trás dessa indicação do juízo? É o juiz que se refere, que vai ser dirigida, por exemplo, se eu tenho uma ação trabalhista, é o juiz do trabalho. Sim, é isso. Mas qual que é a regra que está por trás disso daí? Tem uma regra por trás, uma regra muito, muito relevante para o processo. Competência? Competência. Competência, né? Tem que escrever de novo. Isso daqui é o nosso endereçamento, tá? E o nosso endereçamento nada mais é do que representa a competência para julgamento do litígio, do processo. Nós temos a competência nos artigos 42 e seguintes do CPC, né? É interessante vocês notarem como isso daqui, como essa eleição de competência, como a indicação do juízo a que a gente está dirigindo a petição inicial é muito simples na petição inicial. Né? É muito simples. Porque a gente olha para essa questão da competência na petição inicial e passa batido. Que é um negócio tão corriqueiro, tão simplório, que a gente não se dá conta. Isso daqui é uma petição inicial, tá? Isso daqui é a indicação do juízo ao qual estou dirigindo essa petição inicial. Notem como essas palavras vocês vão ver em 100% das petições judiciais. Sempre vai ter isso daí. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil da comarca de Passo Fundo, da vara civil da comarca de Lajeado, de Carazinho, da vara federal, daí, da subseção, nesse caso, de Santo Ângelo. Sempre de forma genérica, tá? Sempre de forma bem genérica, sem especificar muita coisa. Por quê? Se, por exemplo, eu tiver que ajuizar uma ação civil aqui na comarca de Carazinho, eu vou colocar... Aqui são 3 varas cíveis, e todas elas julgam os mesmos tipos de processo. Então, quando eu estou ajuizando um processo, distribuindo a ação, mandando ela para o fórum, eu não sei em qual das varas cíveis que vai cair o meu processo. Então, eu não identifico nesse primeiro endereçamento, né, na petição inicial, eu não identifico qual vara cível para qual das varas vai ser enviado o meu processo. Eu apenas digo de forma genérica, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara cível da comarca de Carazinho. Mas já a partir da segunda petição nesse processo, seja que tipo de petição qual for,
tipo de petição, se for emenda à petição inicial, se for um recurso, se for a contestação, enfim, nós já teremos um endereçamento bem específico, que já se sabe aonde que está o processo e já tem também um número de processo. Né? Já se tem também um número de processo. Mas o que é interessante vocês notarem aqui é que a regra de competência é que vai nos responder para aonde que deveremos mandar esse processo. Então, por exemplo, né, recentemente, nem tão recentemente, já faz quase um ano, eu fui contratado para fazer uma ação de indenização. Tá? Um acidente de trânsito, o rapaz se machucou bastante, foi um acidente. O acidente aconteceu perto de Soledade, ele reside em Não Me Toque, e a empresa do caminhão que causou o acidente tem a sede... me fugiu completamente a localidade, o nome da cidade, mas é ali perto de Lajeado. Tá? Perto de Lajeado. Então, eu pergunto, aonde é que eu tenho que ajuizar essa ação? Eu já sabia aonde que eu ia ajuizar essa ação. Mas vejam, o advogado é de Carazinho, o autor é de Não Me Toque, o acidente foi em Soledade e a empresa pertence a uma outra comarca lá perto de Soledade, talvez seja Soledade, desculpa, Lajeado, talvez seja Lajeado mesmo. A empresa não é de Lajeado, é de uma cidade perto, eu não sei se é a comarca ou não. Então nós temos aí o advogado mais desatento, ele vai, não, eu tenho 4 cidades que eu posso ajuizar, porque se ele se descuidar com essas regras de competência, ele vai achar que pode ajuizar a ação em qualquer lugar. E aí eu pergunto para vocês, aonde que eu tinha que ajuizar essa ação? Carazinho, Não Me Toque, Soledade ou Lajeado? No domicílio do réu? No domicílio do réu. No domicílio do réu. Tá. Vamos lá. Aqui estão as regras de competência, né? Alguém discorda do domicílio do réu? Não? Não, sei lá. E daí no caso. E para que serve se fosse as cartas precatórias? Será que não poderia talvez ser no domicílio do autor? Alguma coisa assim? Não sei se o que eu falei tem algum sentido, mas... Tem sentido sim, tem sentido. Sentido tem, mas é que a carta precatória serve para outra coisa, tá? Antes de eu avançar na competência, a carta precatória funciona assim. Eu tenho o meu processo tramitando em algum lugar, tá? Ele está tramitando aqui em Carazinho, e eu preciso realizar um ato processual em uma outra comarca. Eu preciso realizar algum ato que seja um ato relevante para o processo em outra comarca. Tá? Então, por exemplo, se eu preciso ouvir uma testemunha que reside lá no Mato Grosso, eu não vou obrigar essa testemunha a viajar até Carazinho para eu ouvir ela. Então, eu peço a gentileza para o juiz lá do Mato Grosso escutar essa testemunha. Então, o juiz daqui assina essa carta precatória que vai ser enviada para o Mato Grosso para que aquela testemunha seja intimada a prestar depoimento lá. E aí, se for o caso, as partes comparecem na audiência lá ou mandam os questionamentos e
assim por diante. Carta precatória para isso, né? A carta precatória não é para deslocar a competência do processo. Não, a carta precatória ela serve para a gente realizar determinados atos processuais em outro lugar. É para isso que serve a precatória. Então, faz sentido essa tua ideia já estabelecida de que a precatória mexe em algumas coisas, né? É utilizada quando eu preciso de coisas em comarcas diferentes. Mas a precatória é para isso. O processo está seguindo num lugar e a gente precisa fazer coisa em outros lugares. Ok? Competência, então. Eu preciso saber aonde que eu vou ajuizar aquela determinada ação indenizatória, que é por acidente de trânsito, certo? E aí, nós temos as regras gerais de competência. Quais são as duas regras gerais mais básicas de competência? Ações em que se discutem direitos pessoais ou direitos reais sobre bens móveis, eu utilizo é competente o juízo do domicílio do réu. E foi o que vocês falaram aí. Né? Competência, a gente tem que definir se é direito pessoal ou se é direito real sobre bem móvel, direito pessoal, relações intrapessoais que envolvem pessoas, é uma relação de direito das obrigações, né? Envolve responsabilidade civil, envolve dever de indenizar, então é um direito pessoal. A regra geral do direito pessoal é domicílio do réu, beleza. Direitos reais eu acho que vocês vão ver no próximo semestre de Direito Civil, eu acho. E envolve aquelas... e trata sobre as relações entre as pessoas e as coisas, né? E os bens. Então, a minha relação com o meu veículo é uma relação de direito real. Eu falei um pouquinho sobre direitos reais com vocês na primeira ou na segunda aula de Direito das Obrigações, né? Mas como a gente passa bem batido, talvez não se lembre. Mas como eu sou o proprietário do meu carro, propriedade é um direito real. Então, se eu estivesse discutindo a propriedade sobre um bem móvel, do meu carro, a ação também seria proposta no domicílio do réu. E a outra regra geral de competência é ações em que se discutem direitos reais sobre bens imóveis devem ser propostas no local em que o bem estiver situado. Então, se existir um processo em que duas pessoas residentes aqui em Carazinho estão discutindo a propriedade de um terreno em Capão da Canoa, o processo vai ser lá em Capão da Canoa. Tá? Essas são as regras gerais. Professor, por isso... Pode falar. Professor, por isso que eu fiquei um pouco confusa, porque eu já tinha visto o processo justamente que, às vezes, a petição vinha por correio e daí a gente citava o réu por precatória, que ele era de outro lugar. Por isso que eu fiquei meia confusa. Então, deve ser esse tipo de processo. Porque mandado de citação, muitas vezes, ele é feito por oficial de justiça, tá? Às vezes é por correio, às vezes é por oficial de justiça. Quando é feito por oficial de justiça, se a pessoa mora numa outra cidade, numa cidade mais distante, que não pertence à nossa comarca, então tem que efetivamente uma carta precatória para lá. Porque daí nessa carta precatória se pede que o oficial de justiça daquela localidade vá citar o réu desse processo, né? Então, por causa disso que tem uma carta precatória, né? É nesse sentido aí mesmo. Então, bem, essas duas regras gerais, elas estão aqui, tá? Artigo 46 e artigo 47. Aí nós temos a competência para questões de inventário, nós temos competência para administração pública, União, Estado, Distrito Federal, competência para divórcio,
E aqui nós temos a competência para pessoas jurídicas e tudo mais. E aí no 53, inciso 4, nós temos: é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, em que for réu o administrador ou gestor de negócios alheios. Opa! Acendeu uma luz aqui na minha cabeça. Se eu estou falando de acidente de trânsito, eu estou falando de uma ação. Se eu estou falando de responsabilidade civil, eu estou falando de reparação de dano. Então, pô, aqui já está mudando um pouquinho. A gente tinha na nossa regra geral que seria domicílio do réu para ações de direito pessoal. Domicílio do réu é lá perto de Lajeado. Aqui já está dizendo que na ação de reparação de dano, a ação vai ser proposta no lugar do ato ou fato. Bom, o acidente foi aqui perto de Soledade. Entraria para Soledade. Mas não sei. Está meio incompleto isso aí ainda. E aí nós temos o inciso 5. É competente o fórum de domicílio do autor ou local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. E aqui a gente responde a nossa pergunta, a minha pergunta. Aonde que eu devo ajuizar aquela determinada ação de acidente de trânsito? Não me toque. Ou Soledade. Foi o local do fato, Soledade, domicílio do autor, não me toque. Eu preferi não me toque. Porque se é mais perto daqui, se o meu cliente precisar ir em alguma audiência, vai ser ali, não me toque. E mais ainda, vamos incomodar um pouquinho o réu, né? Ele que mande as coisas dele para cá. Só que vocês viram como é simples e como, ao mesmo tempo, nós temos muita coisa por trás dessa simples regra, desse simples requisito de dizer, de informar, de indicar o juízo ao qual eu estou dirigindo a minha petição inicial. Alguém que pega essa petição inicial pela primeira vez pode pensar: não, vou mandar lá pro domicílio do réu. Essa ação ia chegar lá no domicílio do réu e ia ficar lá. Ela ia tramitar lá. Tá? Porque questões de competência territorial, o réu do processo ia pensar: pô, mas o processo ser aqui é bom para mim. Então eu vou deixar aqui. Mas o advogado provavelmente tenha prejudicado um pouco o seu cliente, de algum jeito, em maior ou em menor grau. O correto aqui é aquela regra específica do 53, inciso 5. Nós já estávamos relativamente longe da regra geral do 46. Bom pouco na frente. Por isso, o que eu quero deixar claro para vocês é que, por mais simples que seja a frase "Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil da comarca tal", por mais fácil de decorar que seja essa frase, nós temos que tomar cuidado, porque essa frase tem por trás uma baita de uma bagagem regulamentada no Código de Processo Civil. Não é qualquer lugar que a gente vai colocar lá em cima. Porque a gente vai colocar lá em cima exatamente o local no qual estamos
protocolando aquela ação, o local de distribuição da ação. Então, tomem cuidado com essas questões de competência. Com o passar do tempo, essas regras de competência ficam bem claras na nossa cabeça. E quando nós temos dúvidas, nós sabemos aonde pesquisar, aonde procurar. Beleza? Segundo requisito, gente. Segunda indicação da petição inicial. Qualificação das partes. Tá? Então, nós temos nesse inciso 2 as informações que devemos apresentar. E aí eu coloco aqui complemento. Parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo 319. A petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Olhem a quantidade de informações que o Código de Processo Civil está pedindo para nós sobre o autor e sobre o réu. Nome completo, estado civil, profissão, CPF, e-mail, endereço. Tudo isso são as informações que o Código exige de nós, para o autor e para o réu. Para todos os efeitos, gente, essa exigência do Código é requisito. Tá? Se a gente for pensar objetivamente, todas essas são requisitos. Se eu não informar uma dessas informações, um desses dados, o juiz pode me determinar que emende a petição inicial. Se eu não emendar a petição inicial, eu corro o risco de indeferimento da petição inicial. Isso se eu tratar essa regra objetivamente, de acordo com a letra fria da lei. Mas aí eu questiono vocês. Vocês, por acaso, já viram um daqueles boletins de ocorrência de acidente de trânsito, esses feitos pelos azulzinhos aí, pelos fiscais de trânsito, ou, às vezes, pela brigada, que seja? Nos últimos que eu vi, eu não sei se houve algum tipo de alteração nisso, mas desses acidentes que não tem, que são só danos materiais dentro da cidade, coisa simples, nesses eu vejo uma descrição do fato, uma descrição ali, daí tem aquela figurinha que mostra o carro, que diz, o carro A se teve danos em tal e tal lugar, o carro B teve danos em tal e tal lugar. Aí tem os nomes das pessoas, endereço e CNH. Ou, às vezes, tem o CPF. Não tem profissão, não tem estado civil, não tem e-mail. Não tem nada disso. Como é que eu vou conseguir obter todos aqueles dados de uma pessoa que eu nem sei quem é? Seria justo, seria razoável o código exigir isso de forma extremamente rigorosa? Não, é isso e deu. Entendi, Kelly. Eu nunca vi esses online aí. Talvez, enfim. Não.
nós estamos falando aqui de acesso à justiça. Nós não estamos falando de picuinha, né? Em última instância, a gente está falando de possibilitar acesso à justiça. Se o Código de Processo Civil vai nos apresentar esse monte de requisitos aí e vai bater o pé em cima desses requisitos, que são, alguns deles são bobagem, eu vou ter cerceado o meu direito de acesso à justiça. Então, notem, no texto do inciso, o código puxa a rédea, né? O código diz, não, é esse monte de coisa aqui, apresenta esse monte de coisa. Porque quanto mais informações você der para o processo, melhor vai ser para o prosseguimento. Tá? Porque, assim, notem, o que é relevante vocês saberem é que algumas informações, às vezes, são as que vão determinar algumas coisas no futuro. Então, por exemplo, tá, CPF. Bom, o cara tem um nome raro, o cara mora num endereço definido, ele foi encontrado lá. CPF, para mim, é desnecessário. Mas se você ganhar o processo, se aquela pessoa for condenada a pagar alguma coisa para ti, e você pedir para o juiz que faça uma pesquisa no Bacenjude, né, que é o programa, o convênio que existe entre o Poder Judiciário e o Banco Central, para pesquisar eventuais valores que aquela pessoa tenha depositada em conta em instituições financeiras, você vai precisar do CPF. Então, o CPF é importante. Endereço eletrônico. Bom, pode ser que lá para frente exista algum tipo de dificuldade de intimar esse réu para alguma coisa. Bom, nada impede que, de forma subsidiária, o Poder Judiciário tente intimar esse réu por endereço eletrônico de algum ato processual. Então, todos esses dados, eles têm uma certa relevância. Mas aí, de novo, se eu efetivamente não tenho acesso a esses dados, seria exagerado aceitar, admitir, que a ação fosse simplesmente, que a petição inicial fosse simplesmente indeferida pela ausência de um desses dados. Por isso que nós temos os parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo 319. No inciso 2º, como eu falei, o código puxa a rédea, mas nos parágrafos 1º, 2º e 3º, ele dá uma soltadinha. Ele diz, não, tá bom, vamos debriar, vamos pisar no freio um pouquinho, tá? Antes de eu entrar nesses parágrafos aí, vocês precisam saber que, se estiverem fazendo o exame da OAB ou alguma prova de peça processual, vocês não podem omitir esses dados. Vocês não podem, não, mas o parágrafo 1º, 2º e 3º, ele abre essa possibilidade, então eu não preciso informar todos. Como que vocês fazem nessas situações? Em um exame da OAB, por exemplo, tá? Vocês vão sei lá, digamos que na prova tenha o nome fornecido, né? Então vocês colocam lá, sei lá, João da Silva, aí vocês colocam aqui qual que é o primeiro dado? Estado civil. Vocês colocam aqui Estado civil, desse jeito assim, entre parênteses essa informação, para vocês demonstrarem para o avaliador que vocês sabem que aqui viria o Estado civil, vocês colocam assim, profissão, vocês colocam assim, inscrição no CPF,
E aí vocês colocam todas as informações desse jeito, para vocês falarem, mostrarem para o avaliador, ó, eu sei que são todas essas informações que o Código de Processo Civil exige. É só uma forma de vocês preencherem esse requisito. Mas eu tenho a obrigação, né, de passar para vocês mais ou menos como que isso funciona na prática. E aí que o parágrafo 1º, 2º e 3º nos ajuda. Aí que o parágrafo 1º, 2º e 3º nos ajuda mesmo. Tá? Nos ajudam mesmo. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias para a sua obtenção. É o Código de Processo Civil falando para nós. Beleza. Vocês são exigidos a apresentar todas aquelas informações, mas se vocês não tiverem alguma delas, vocês podem pedir ajuda para nós para obter. Mas aí eu digo para vocês, não interpretem esse parágrafo em seu sentido completamente literal. Por quê? Não percam tempo pedindo para o juiz auxílio para obter o estado civil do cara, do réu ou da ré. Não peçam a diligência para o juízo para conseguir a profissão, porque isso não é imprescindível nesse momento. Peçam auxílio, se for o caso, para conseguir o endereço. Endereço sim é importante. Eu já pedi auxílio para o juízo conseguir o endereço N vezes. Porque o juízo tem possibilidade de consultar diretamente alguns bancos de dados. O juízo pode, se for o caso, enviar um ofício para cartório eleitoral ou para a concessionária de energia elétrica solicitando informações de endereço sobre determinada pessoa. Então, o parágrafo 1º abre a possibilidade de auxílio do Poder Judiciário na obtenção da informação faltante. Então, o Código exigiu muitas informações e, ao mesmo tempo, o Código deu uma ferramenta para a obtenção dessas informações. Parágrafo 2º. Eu vou lembrar ele com as minhas palavras. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de alguma daquelas informações, for possível a citação do réu. E aqui eu posso dizer para vocês, sem medo de estar exagerando, o Código nos apresenta aquilo que efetivamente é relevante nessa situação do inciso 2. Que seja possível a citação do réu. Tá? Então, sobre o que eu estou falando de citação? Citação, gente, é aquele ato processual que dá conhecimento de um determinado processo ao réu. A citação vai acontecer uma vez. O réu vai receber um mandado dizendo: réu, você está sendo processado pelo fulano de tal, aqui está a cópia da petição inicial, ou consulta a petição inicial no site do Tribunal de Justiça, seja lá como for, e você tem o prazo de defesa, ou você tem que comparecer na audiência X. Possibilitar a citação no início do processo é o que é imprescindível. É isso que é imprescindível. Todas aquelas informações de qualificação, elas servem basicamente para possibilitar de alguma forma a citação do réu. Então, mesmo que eu não tenha todas as informações, mas com aquelas informações que eu dei, for possível citar o réu, o processo vai seguir.
Na prática é o que acontece. Já me aconteceu de um cliente meu, até faz alguns anos, né? Eu acho que já era pelo Código Novo, mas era no início do Código Novo. Mas, de qualquer forma, não importa se era o Código Novo ou velho, porque a consequência seria a mesma. O meu cliente chegou e ele disse, ó, tem um imóvel meu que está alugado e eu não tenho contrato eu não tenho contrato nenhum por escrito com o meu locatário, foi um contrato verbal. E ele me paga, então, sei lá, 200, 300, era um valor pequeno na época. E ele tem que pagar a conta de água e luz, e foi isso que a gente se acertou. Mas ele parou de me pagar e eu quero despejar ele. Tá bom, então que dados que tu tem dele? Ele tinha só o nome, não tinha nem o sobrenome, ele tinha dúvidas quanto ao sobrenome. Documento? Não tinha. Profissão? Ele até sabia, não lembro o que o cara fazia. Endereço eletrônico? Estado civil? Ele achava que era uma união estável, mas também não importa. Então, as informações que ele me deu foi basicamente o nome e o endereço. E aí eu informei no processo, os demais dados a gente não tem. Mas como ele está residindo no imóvel que é do autor, ele pode ser encontrado lá. E o processo seguiu numa boa. Foi lá, o cara foi encontrado, aí depois apresentou a defesa, tinha os demais dados, desocupou o imóvel, acabou dando certo. Mas com 2 informações que possibilitaram a citação. Né? E por isso, gente, aquilo que realmente mais importa nessa situação é prestar as informações que possibilitem a citação. Tá? E o parágrafo 3º, que ele também que ele é bem parecido com o segundo, ele diz que mesmo que não se tenha algumas das informações do inciso 2, a petição inicial não será indeferida se a obtenção das informações faltantes puder representar um óbice ou tornar muito oneroso o acesso à justiça, que é aquilo que eu estava falando com vocês antes. Não será indeferida pelo não atendimento ao inciso 2 deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Gente, às vezes é impossível obter algumas dessas informações. Pensem na seguinte hipótese. Vocês são proprietários de um terreno que não tem construção, que não tem nada, mas é um terreno de vocês, são proprietários, e aí vocês vão passar na frente do terreno para ver como é que está o terreno e se dão conta que o terreno de vocês foi invadido, que tem algumas tendas lá, tem umas barracas e tem pessoas, tem famílias residindo no terreno de vocês. Nome, profissão, estado civil, CPF e aí residência, claro, e endereço eletrônico. Como é que vocês vão conseguir obter todos esses dados daquelas pessoas que invadiram o terreno de vocês? Vai lá, vai bater palma na frente. Ô fulano, vem cá. Tá, como é que é teu nome? Como é que é teu CPF? Qual que é a tua profissão? O que tu tá fazendo aqui? Qual que é teu e-mail? De uma por uma daquelas pessoas? Não vai. Impossível. Beira a loucura exigir isso. Então, que informação que tu tem? Tu vai levar para o juiz, olha só, invadiram o meu terreno, então estão aqui as fotos, o endereço do meu terreno é esse.
manda um oficial de justiça lá para citar essas pessoas para se defenderem ou para saírem do meu terreno. Seria possível a citação, que é o que realmente importa. E se o juiz quisesse exigir todas aquelas informações, vocês teriam o acesso à justiça completamente cerceado. Inteiramente cerceado. Tá? Então, por isso, gente, tem todas essas informações. Quanto mais informações vocês colocarem na petição inicial, melhor. Tá? Mas se não tiverem acesso a todas aquelas informações, então que pelo menos seja possível a citação. Isso que é o importante. Vocês estão ouvindo tipo um chorinho atrás de mim? Ou não? Sim? Não. Não? Sim. É o meu cachorro que tá... É bem baixinho. É o meu cachorro que tá fazendo dengo aqui, querendo atenção. Cuidadinho! Pega ele, professor. Sim, mas é que ele tá longe de mim, ele tá a alguns metros de mim. Ele não estava correndo antes? Tava, ele deu uma dava para ver um também. tec. Essas patinhas no chão. Isso. Ele tá aqui, ele tá tipo a uns 3, 4, 5 metros de mim, olhando para mim e resmungando. Só que ele não vem aqui, ele quer que eu vá lá. Só que não vai rolar, eu não vou lá. Ele que vem aqui. Vem cá. Ele não vai vir. Tá, gente? Isso é o requisito que vocês têm sobre qualificação das partes, né? Então, na petição que eu mostrei para vocês antes, é um mandado de segurança tributário, e o réu é a União, né? É a Fazenda Nacional. Então, aqui tem todos os dados da pessoa jurídica que a gente defende. Não tem o endereço eletrônico aqui, eu não coloquei. E aqui, então, tem os dados básicos da Delegacia da Receita Federal, né? Que é vinculada à Fazenda Nacional. Do bem direto, e para a Justiça Federal isso aí é mais do que suficiente. Né? Essas informações são mais do que suficientes, nunca tem nenhum tipo de problema quanto a isso. Tá? Terceiro requisito aqui, nós temos o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Isso daqui a gente pode chamar de, esses dois juntos, no caso, a gente pode chamar de causa de pedir. Tá? Lembram que eu falei para vocês que dos 7 incisos, tá? 1 tem todas as regras dispostas nessa parte aqui do código. Outros 5 tem regras espalhadas no código. E 1 não tem regra nenhuma, não tem definição nenhuma. É esse daqui. O inciso 3, a definição, a apresentação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido não tem nenhum tipo de explicação no Código de Processo Civil. O advogado tem que interpretar, o jurista tem que interpretar por suas próprias convicções, por suas próprias ideias, o que representa fato e fundamentos jurídicos do pedido. O inciso 1 diz a competência está lá atrás no código. O inciso 2 fala da qualificação, está escrito ali, está definido ali todas as informações que precisam constar. No inciso 4, que nós temos o pedido,
nós temos 7, 8 artigos logo na sequência com todas as particularidades do pedido. O valor da causa, que é o inciso na sequência, tem regras no código um pouco para trás. E os 2 últimos incisos desse artigo 319 têm regras mais para frente, um sobre a audiência de conciliação ou mediação e o outro sobre a produção de provas. Então, todas das 7 regras, 6 estão explicadas no código, uma não está. Esse requisito não está explicado no código. Nós não sabemos, pelo código, o que são fato e fundamentos jurídicos. É nesse momento da petição inicial, na descrição do fato e a apresentação dos fundamentos jurídicos, que nós temos a maior parte, nós temos o grosso da produção intelectual do advogado. A parte mais complexa e mais trabalhosa de se fazer é a da causa de pedir. Certo? A causa de pedir nada mais é do que a causa do pedido. O motivo que levou aquela pessoa a procurar o Poder Judiciário. Então, se eu estou olhando para fora aqui, enfim. Se eu transitar na rua aqui, de carro, aí tem uma sinaleira, 2 esquinas para frente, e eu estiver cruzando no sinal verde, vem um carro e bate em mim, cruza o sinal vermelho, eu tenho um fato. Né? Eu tenho um fato que é jurídico já. Eu tenho que descrever para o juiz o que aconteceu. Se eu entender que, bom, nesse acidente eu tive danos no meu carro, danos materiais, eu me machuquei um pouco, eu tive despesa com médico, e aí eu tive danos morais também. Então eu vou descrever para o juiz os fatos. Qual que é o fato? No dia 21 de agosto de 2020, aproximadamente às 20 horas e 30 minutos, o autor estava conduzindo o seu veículo, modelo tal, na Avenida Pátria, próximo ao Hospital de Caridade, cruzando a esquina com a rua Barão de Antonina, estava cruzando o sinal verde, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo autor, pelo réu, e blá, 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 blá. Aí diz ali, explica por cima, menciona por cima que esse acidente gerou danos, que esse acidente causa o dever de indenizar. Aí eu faço um texto relativamente estruturado, narrando esses fatos. Beleza, narrei o fato. Fundamentos jurídicos. Aí que geralmente a parte de fundamentos jurídicos é quando a gente pega aquele fato, né, e joga para dentro do direito. Tudo aquilo que a gente aprendeu sobre responsabilidade civil, tudo aquilo que vocês aprenderam sobre responsabilidade civil no semestre passado, acho que com o Calete, é isso? Foi o Calete de noite ou foi o Yuri de noite? Foi o Yuri. Foi o Yuri. Tudo aquilo que... Bom, ninguém melhor do que o professor Yuri na IMED para ensinar sobre responsabilidade civil. Tudo aquilo que vocês aprenderam com ele, vocês tentam espelhar com esse fato aí. E como que tu monta isso? Fundamento jurídico é diferente de dispositivo legal. Não basta, na elaboração da petição inicial, simplesmente jogar um monte de texto de lei para dentro da petição. Não. Eu narrei o fato, eu vou jogar toda a legislação ali para dentro e o juiz que ligue os pontos. Sem chance. Fica uma petição de lixo. Como é que tem que fazer?
Como é que é o indicado? Vocês ligam os pontos e mostram para o juiz todos os pontos ligados. Então, primeira coisa, sobre o que nós estamos falando aqui? Responsabilidade civil. De que tipo? Objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Quais são os elementos da responsabilidade civil subjetiva? Ato ilícito, culpa, dano, nexo causal. É isso, né? Então, vamos preencher essas lacunas. Ato ilícito? Bom, beleza. Qual foi o ato ilícito? Não, o cara cruzou o sinal vermelho. Onde é que está escrito em algum lugar que não pode cruzar o sinal vermelho? Eu imagino que tenha no Código de Trânsito. Então, vai lá. Conforme narrado, o réu cruzou o sinal vermelho, dessa forma agiu em desconformidade com o Código de Trânsito brasileiro. E aí sim vocês jogam a legislação do Código de Trânsito. O que é isso daí para o direito civil? É um ato ilícito. Onde é que está o ato ilícito? 186 do Código Civil. Aquele ato ilícito que gera dano tem que consequência? Dever de indenizar. Onde é que está o dever de indenizar? 927. Teve culpa? Óbvio. Teve culpa, porque lembrando que a culpa no direito civil é a culpa lato sensu, culpa em sentido amplo. Né? Tanto faz se tem intenção ou se não tem intenção de causar dano. O negócio é que causou. Tendo causado dano, vai ter que reparar. O que importa para o direito civil é a reparação do dano. Então, ato ilícito, já demonstrei. Culpa, já demonstrei. Dano. Quais foram os meus danos? Bom, danos materiais, artigo 402, 403, lá do Código Civil, dano emergente, lucro cessante, orçamento, nota fiscal, um monte de coisa, aí comprovação daquilo que eu deixei de ganhar, beleza, danos morais. Danos morais é aquela comprovação um pouquinho diferente. Tu vai para a jurisprudência, tu busca, como não tem tabela, não tem nada, tu vai buscar quantificar os teus danos morais de acordo com casos parecidos, enfim, aí tu coloca o teu dano moral lá, beleza, sentiu dor, ficou internado uma semana, ficou internado nem um dia, tudo depende, quebrou o fêmur, não quebrou nada, tudo vai depender dos teus danos, né, a indenização mede-se de acordo com a extensão dos danos. E no final, o nexo de causalidade, bom, os meus danos, eles têm completa relação com o ato ilícito do cara, é óbvio. Então tá, beleza, tá ali. Montei, então, todo o meu cenário. Na apresentação de fundamentos jurídicos, eu a cada pouco vou relembrar de alguma forma os fatos, porque os fatos são os fatos que constituem o direito do autor. Aqueles fatos todos que passaram, aquele fato todo que passou a ser um fato jurídico de repercussão, é ele que vai constituir o meu direito. Né? Não vai existir a responsabilidade nessa situação se não houver dano. Não vai existir a responsabilidade nesse fato se não houver ato ilícito. E tudo isso, por mais que seja, às vezes, difícil de fechar as lacunas, é o que precisa ser feito. Né? Por isso que nas primeiras petições iniciais, eu tenho certeza, porque eu já passei por isso, porque todo mundo que atua em processo já passou por isso. É a primeira e maior dificuldade da elaboração de petições iniciais ligar isso daí. Você saber diferenciar o que é fato do que é fundamento.
e você conseguir ligar esses pontos. A gente sempre empaca nos mesmos locais, né? A maioria de vocês, especialmente aqueles que nunca tiveram contato com petição inicial, que nunca fizeram a petição inicial, quando tiverem que fazer aquela em sala de aula, vão ter dificuldade nos inícios, no início dos fatos e no início dos fundamentos. Especialmente, a maior dificuldade vai ser no início dos fundamentos. Eu jogo, pode anotar ali. Se não for isso, se a dificuldade maior não for essa, vocês me lembrem, professor, não foi, a minha dificuldade maior foi outra. Porque tá aí. Essa é a primeira parede que a gente bate. Por isso, como que eu faço? Antes de eu começar a escrever, eu organizo as minhas ideias. Tá? A pior coisa que tem é tentar começar a escrever direto. Então, primeira coisa, eu organizo as ideias. Bom, sobre o que eu estou falando? E aí eu faço do raciocínio mais geral para o mais específico. Nesse caso de responsabilidade civil, o raciocínio mais geral é o ato ilícito. Né? Definir a responsabilidade civil e ir atendendo requisito por requisito. O mais geral é o ato ilícito, né? Aí depois a culpa que está junto ali, aí os danos, e aí o nexo causal. Final, assim, bom, tá o nexo, tá aqui? Tá, sim, tá aqui. Assim, assado. Dividam o raciocínio de vocês. Cada uma dessas etapas acaba tendo início, meio e fim, né? Naquele caso que eu falava para vocês ali do acidente de não me toque, deixa eu mostrar aqui. Do acidente de não me toque, tá aqui. Ficou uma petição inicial bem grande. Aqui, ó, pedido de gratuidade judiciária, primeira coisa, ó, fatos, tá? Narrei bem certinho o acidente. Mas não entrei em tantos detalhes, né? Genérico, ó. Tem aqui uma página. Direito. Eu comecei falando sobre responsabilidade civil, ato ilícito e culpa. Então, tratei do Código Civil e do Código de Trânsito. Tá? Falei um bom pouco sobre isso. Dano e nexo causal, né? Aqui nos danos, ó. Eu dividi dentro dos danos aquilo que é dano patrimonial e aquilo que é dano extrapatrimonial. Olha como é que ficou o carro. Sobreviveu e tá bem. Mas olha, demoliu. Ele estava ultrapassando um caminhão na terceira pista e quando ele estava quase terminando a ultrapassagem, o caminhão quis ultrapassar o caminhão que estava na frente. Então jogou ele para a pista contrária e na pista contrária ele deu de frente com um outro caminhão um pouco menor. E aí ele foi para fora da pista. Então, tudo isso, ó, daí eu fui falando de dano por dano. Tem dano estético, ele ficou com umas cicatrizes na perna e na barriga, porque ele teve que tirar o baço, que perfurou o baço. Então, a única coisa que eu quis mostrar para vocês é que o jeito que funciona para mim é segmentando o meu raciocínio, apresentando o meu raciocínio por partes. Esse é o jeito que funciona. Foi o jeito que conseguiu entrar na minha cabeça como fazer, como organizar, como expor fatos e fundamentos. Tá? Esse inciso, ao mesmo tempo que é o mais fácil
de eu passar para vocês, ele é o mais difícil de eu passar para vocês. Porque ele é completamente prático. Não tem regra específica no código, não tem. Ok? Dúvidas, comentários? Não? Então vamos fazer um intervalinho, tá, gente? Vamos fazer o nosso intervalinho de praxe. Às 9 horas a gente volta. Certo? Obrigado por enquanto. Obrigado pela companhia. Até daqui a pouco.